Bem, agora nós vamos começar a dar uma olhadinha em como é que um banco de dados, um Real-Time Database dentro do nosso projeto, dentro do Firebase, dentro da console do Firebase, pode ser criado, manuseado e como é que nós vamos tratar em cima disso. Bom, uma vez que você tem aquele projeto criado, nós estamos usando o mesmo projeto que nós criamos na demonstração anterior, nós podemos pedir ao Firebase para ativar um database aqui dentro e algumas considerações vão ser feitas no meio disso. E nós podemos manipular esse banco de dados documental tanto aqui pela console quanto pelas APIs. Não importa a API, no Android, iOS ou Web. E para fazer isso, aqui na console, nós, no Project Overview, você pode clicar aqui em Database e... por um instante fiquei com medo que minha rede tivesse me tirado da demonstração. E dentro do database, você pode criar um banco de dados e a opção que ele te dá é criar um banco de dados no Cloud Firestore. A Google já oferece o Cloud Firestore como uma primeira opção. Apesar de ele ser uma opção interessante, as APIs do Real-Time Database ainda são bastante relevantes. Isso pode mudar no futuro. E você pode ter opções aqui também. Você pode descer e escolher um Real-Time Database. Você não necessariamente precisa aceitar a sugestão dele. Então, eu vou clicar aqui e vou criar um Real-Time Database. Ele primeiro verifica o que ele pode fazer em relação à segurança. A segurança tem vários aspectos, isso foi mencionado brevemente nos slides, na palestra. E, basicamente, o que ele pode fazer é iniciar esse banco de dados ou em Locked Mode, onde você só vai manipular ele basicamente por aqui, ou em Test Mode, quando você... E isso aqui são as regras, é um pequeno JSON que fica dentro das rules, e o read é false, o write é false, você não pode fazer nada, e você pode colocar ele como Start in Test Mode, que é Read True e Write True, que qualquer um que tenha referência para esse banco de dados vai poder fazer alguma operação lá dentro. Na realidade, o que você quer fazer depois é usar o que está citado lá na apresentação, que é o auth diferente de null. Quando você tem alguém já autenticado, quando você tem um usuário previamente autenticado dentro da sua base. Eventualmente você quer que esse acesso seja read e write para todos, quando você não tem nenhum tipo de autenticação, quando você não tem nenhum tipo de preocupação em como esses dados vão ser criados. Levando em conta que alguém pode simplesmente criar um nó para si e usar ele dentro disso. Claramente que isso depende do aplicativo, mas é considerável de que é muito provável que você queira fazer isso baseado na autenticação, pelo menos. Vou habilitar ele dessa forma e ele vai habilitar o banco para mim, mas vai manter uma warning quase que o tempo todo dizendo que a minha segurança está pública e que eu devo me preocupar com isso. Tem aqui um link para a documentação, você pode ver um pouco mais disso. Ele tem todas as questões aqui dentro. Tem algumas abas aqui. Então, essa primeira aba mostra os dados que você tem. Basicamente, isso daqui mostra o documento JSON inteiro. Você tem as rules, que foi o cliente acabou de criar quando habilitamos o banco de dados. Então, aqui ele mostra claramente que o read e write estão para true. Essa warning vai ficar acompanhando você o tempo todo, vai ficar nos acompanhando o tempo todo enquanto isso não for mudado. E o ponto interessante é verificar como é que nós podemos tratar esse banco de dados aqui dentro. Esse exemplo 1FB é o raiz da minha estrutura. Basicamente, essa estrutura aqui é um banco hierárquico, documental. Dá para pensar ele um pouquinho como se fosse um key value, porque ele guarda um pouco disso. Porque basicamente o que você vai fazer aqui é criar... Isso é uma árvore, apesar que ela está lateral, mas é uma árvore, onde você cria nós filhos, e cada nó filho tem uma chave e tem um valor. A chave pode ser um valor que você determine, ou um valor que o banco, que o Firebase crie para você de forma automática, como se fosse uma chave surrogada. E o valor pode ser ou um valor unitário, um valor discreto como uma string, um integer ou coisa assim, ou pode ser uma nova estrutura. Mais ou menos como um JSON também. Uma propriedade JSON pode ter um valor unitário ou pode ter mais uma estrutura aninhada, um novo JSON dentro, um array, um outro documento. E dessa forma você pode tratar ele como se fosse um key value, porque você pode fazer a referência pela chave, como se fosse um documento, porque você vai recuperar documentos dentro do value,
E ele pode ser considerado hierárquico também, porque guarda uma certa hierarquia. Enfim, é um banco um pouco diferente do que a gente está acostumado, mesmo dentro do mundo NoSQL. Um ponto interessante é que você pode criar aqui na console dele, tem um botão de mais, e você pode criar um novo child para esse nó aqui dentro. O child vai ser necessário que você dê um nome a ele, então uma chave, e um value, um valor. Enquanto você não colocar a chave e o value, ele não vai conseguir tornar isso aqui viável para você. Então aqui eu vou criar uma chave 1, por exemplo, e vou colocar como value o valor 1. E vou clicar em Add. Não sei se perceberam, mas tem algumas coisas com cores mudando aqui, né? A gente não está no tônico, ele está mudando algumas coisas aqui à medida que você precisa. Eu vou criar uma outra chave aqui. Então, eu vou criar mais um. Vai ser a chave 2. E eu vou colocar aqui o valor 2. Quando eu der o Add, perceba uma mudança de cor aqui dentro, que vai ser um verdinho para essa chave que eu tenho. E um amarelo para F1B. Isso mostra que isso aqui é uma inclusão. E lembra que o Firebase funciona com o conceito de mensagens e listeners. Então a sua aplicação vai se registrar com esse banco de dados para receber a informação dele. Para receber atualizações de quando o banco for alterado de alguma forma, quando nós forem inseridos, forem adicionados, quando valores forem alterados ou coisa assim. O verde significa que ele vai liberar um broadcast dizendo, olha, esse nó aqui foi criado. Qualquer um registrado no nó superior vai receber essa warning. O amarelo diz que esse nó foi alterado realmente. Então, a chave 2 foi criada, ali fica verdinho, e o nó raiz fica amarelo porque ele foi alterado. Esse é o momento onde o Firebase está disparando uma mensagem para todos os listeners registrados, dizendo, olha, tem alteração, está aqui o novo documento. Busque e faça alguma coisa. Tem um método no listener que vai, de alguma forma, receber aquela informação e daí a aplicação faz o que for projetado para conseguir manter esse valor. E todos os valores aqui podem ser tratados dessa forma. Você pode criar chaves e valores à vontade, diretamente colocados no raiz. Isso não tem apesar de não ser exatamente aconselhável, mas você pode fazer isso, faz parte das regras sintáticas deles. Você pode apagar valores aqui também. Então essa chave valor 2 eu vou clicar aqui e dar um delete. E vai dizer que vai ser deletado, permanentemente deletado, ok, delete. E ele fica vermelho aqui e em seguida some. Ele fica vermelho, o nó raiz fica amarelo, porque o nó raiz foi alterado, alguma coisa aconteceu. Essa chave em particular, esse nó, essa child, esse nó filho, vai ser eliminado, então ele fica em vermelho. E você pode criar mais informações à medida que você precisa. Os nós filhos podem ter mais filhos também, mas basicamente o que você vai ter que um modo melhor para organizar esses dados é quando você cria subdivisões dentro da árvore para representar objetos que possam ser um pouco mais complexos. Eu comentei várias vezes dentro das palestras um sistema para organização de alunos dentro de uma universidade ou de uma escola, um sistema acadêmico de forma geral, e você pode incluir uma série de coisas ali dentro. Você pode incluir alunos, por exemplo. Você pode querer ter um cadastro de alunos guardado aqui dentro do Firebase. Para isso seria útil que você tivesse, por exemplo, um nó filho a partir do raiz que fosse o nó alunos. E desse nó alunos você criasse novos alunos inseridos a partir disso. Bom, para fazer isso nós vamos ter que incluir um novo nó aqui e eu vou chamar esse nó de alunos. Nesse novo nó, eu não vou colocar um valor diretamente, mas sim vou clicar em adição para criar um nó abaixo do nó. Na realidade, o que eu quero fazer aqui é uma estrutura hierárquica onde eu crio um nó alunos. Dentro desse nó alunos eu vou ter vários alunos cadastrados dentro dele e dentro de cada aluno, o aluno pode ter uma chave, por exemplo, que seja um código. Dentro de cada aluno eu vou ter pares de chave valores, um mapzinho ou um pequeno JSON unitário com as informações referentes a cada aluno. Então, o nó alunos em particular não é um nó que tem um valor diretamente ligado a ele, como chave 1 que tem o valor 1. O valor do nó alunos é uma coleção de nós que está abaixo dele,
que vão representar os alunos. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um aluno chamado 1001, um código, um registro acadêmico de aluno, uma coisa assim. Esse registro acadêmico pode ser criado onde eu possa colocar um nome de aluno diretamente, mas, novamente, eu não quero que criar somente um valor, um chave-valor simples. Quero criar uma estrutura de dados onde eu possa permitir guardar informações dos alunos de forma geral. Então, eu também não vou colocar um valor direto para esse nó. Essa aqui vai ser a chave desse aluno. Eu vou clicar aqui no mais, e então esse nó 1001 vai também ter uma coleção de par chave valor embaixo dele. Agora eu vou colocar alguma coisa aqui, então, por exemplo, o nome para esse aluno, e vou colocar aqui o fulano de tal. E finalmente eu vou clicar no Add. Vou dar um Enter aqui, cliquei no Add. Agora eu tenho uma estrutura onde eu tenho uma coleção de alunos. Esses alunos vão ser vários deles identificados por um código, o registro acadêmico do aluno, coisa assim. E dentro de cada código, dentro de cada chave, a chave primária dele, ou a chave, pensando num key value, eu vou ter vários pares de chave valor representando os dados que o aluno possui. Por exemplo, eu posso incluir mais alguma coisa aqui, como além do nome, por exemplo, eu posso colocar o curso que o aluno vai fazer, então, que é a especialização em sistemas móveis. E agora eu tenho mais informações em relação ao aluno. Tenho o nome e tenho o curso que ele faz. Eu posso colocar mais informações aqui dentro, colocar mais uma child aqui, como por exemplo a idade do aluno. A idade é um campo calculado, eu sei, mas vamos pensar só por padrão. 25 aqui dentro. E coloco Add. E então eu vou acrescentando mais e mais informações dentro dessa estrutura, de forma que eu tenha aqui um aluno realmente que é identificado por essa key, por essa chave, e dentro do aluno eu tenho várias informações constantes referentes a ele. Se eu quiser criar mais um aluno, não tem problema, eu venho até aqui em alunos e clico para acrescentar mais um nó, filho diretamente de aluno. Então isso aqui vai ser o 1002. E como sempre não vou colocar uma chave direto aqui mesmo, só vou clicar aqui e vou colocar o nome do aluno. Esse daqui vai ser o ciclano de tal, primo do fulano, provavelmente. Vou colocar mais uma informação aqui, que é a idade dele. Ele é um pouquinho mais velho, tem 35, mas não muito. E aqui o curso que ele faz, que é Engenharia da Computação. De computação com 35. Esse é outro problema. E aqui eu já criei uma estrutura um pouco mais complexa de uma vez só, né? Eu já acrescentei todos os dados para ele de uma vez só. Quando eu dou Add, eu tenho agora dois registros para essa coleção de alunos, basicamente, para esse nó específico aqui dentro. Um dos registros é o código 1001, com essas três informações, curso, idade e nome. Outro é o 1002, com curso, idade e nome. Eu vou até tirar esse chave-valor daqui, porque ele não vai me interessar e pode acabar me atrapalhando depois. Delete. Ó, o vermelhinho aqui, já mostra que foi apagado. E assim como eu criei alunos, eu posso vir aqui dentro do exemplo 1FB, que é o raiz, e criar disciplinas. E dentro de disciplinas, vou criar a primeira disciplina aqui, a disciplina... dentro da universidade a gente costuma criar disciplinas com um código composto, então talvez um IF 30A, os códigos em geral têm esse tipo de padrão. E aqui dentro eu vou colocar o nome, título da disciplina, Sistemas Operacionais 1, e vou acrescentar também aqui a carga horária, sistemas operacionais, 64 horas num semestre, imagino, 64, 80 horas, adiciono. Percebe que agora estou criando uma estrutura mais complexa, onde eu tenho uma coleção de disciplinas e uma coleção de alunos aqui dentro. Então, se eu diminuir um pouquinho aqui, eu tenho duas collections dentro da minha própria estrutura. E quando eu for tentar tratar isso aqui dentro de programação, eu vou ter referências à minha árvore, à minha hierarquia, e as referências podem ser localizadas em qualquer
nível da minha árvore. Então eu posso obter uma referência para o nó raiz, o que nem sempre é aconselhável, porque como eu comentei lá na palestra, as atualizações, as mensagens que você recebe também se dão baseado na referência que você está. Se você obter uma referência para o nó raiz, qualquer alteração em qualquer filho do nó raiz vai fazer com que você receba uma mensagem do listener, que o listener seja acionado e que você receba os dados para isso. E, francamente falando, é muito raro que você queira colocar isso no topo da hierarquia de dados que você possui, a não ser que essa hierarquia de dados seja realmente muito simplista. Mas pensando em coleções de alunos e disciplinas, pode ser que seja mais interessante você, por exemplo, obter uma referência para alunos, e então as alterações todas que sejam feitas dentro de alunos podem ser recebidas pela tua aplicação. Ou se você está dando manutenção somente em um aluno em particular, você obtém uma referência para o alunos 1001. E então você busca esse aluno e depois trata dele, recebe informações sobre ele, recebe as atualizações do listener sobre ele, coisas assim. Perceba que isso aqui é um campo, é um banco de dados NoSQL, é um banco de dados schemaless, então não tem nenhuma preocupação com o esquema. Eu posso criar aqui dentro de alunos um terceiro, 100, aliás, nem vou colocar 1002, vou colocar o AAAB como código dele, e aqui dentro, em vez de nome, eu vou colocar aqui como chama. Chamado ou coisa assim. Esse aqui vai ser um outro aluno. E em vez da idade, eu vou colocar aqui, ou de curso, eu posso colocar, por exemplo, a cidade. E aqui colocar, por exemplo, Curitiba. E adiciono esse item, esse nó dentro de alunos, e eu acabei de criar um registro completamente diferente dos outros, ou um documento completamente diferente dos outros. Isso aqui é um banco de dados schemaless. E como a gente está percebendo, como eu comentei lá na palestra, na apresentação sobre bancos de dados NoSQL, por mais que você não tenha um esquema definido, em nenhum momento aqui eu usei um create table, ou um define, ou qualquer tipo de comando ou estruturação onde eu disse claramente, olha, eu quero que todos os alunos sigam essa estrutura aqui de forma exata, que eles precisam ter esses campos, esse campo tem que ser não nulo, aquele campo tem que ser referenciado àquela outra tabela e coisa assim. Não fiz nada disso em nenhum momento. Por outro lado, se você for pensar num programa que vai consumir esses dados aqui, é muito provável que algum programa em algum momento vá obter uma coleção desses alunos aqui. Então você pega o nó aluno e busca todos os nossos filhos que estão a partir daqui. Então 001, 002, esse é A, B. E então você talvez vá procurar o nome dos alunos dentro dessa coleção de nós que você recebeu, dentro dessa collection. E provavelmente você vai acabar tendo algum erro quando você se deparar com dois registros que tem curso, idade e nome, e um outro que tem cidade e como chama, em vez do nome. Então, como eu comentei lá na palestra, o esquema em bancos NoSQL, por mais que eles sejam schemaless, o esquema está lá em algum lugar. Você não cristalizou o esquema no dicionário de dados dessa estrutura aqui, até porque não há um dicionário de dados, mas você cristalizou o esquema no seu programa. O seu programa provavelmente vai procurar por curso, idade e nome, e sequer sabe o que é cidade e como chama. E dependendo das operações que você faça, seu programa vai quebrar. Caso você tenha informações que sejam conflitantes com o que eu esperava na estrutura. Então, mesmo em bancos schemaless, o esquema ainda está lá. Claro que essa flexibilidade é muito bem-vinda quando você pode controlar essa flexibilidade dentro do seu aplicativo, de alguma maneira. Receber a lista de childs, de cada nó, então tratar para saber o que cada nó pode fazer em particular, de que forma que ele pode executar, uma coisa assim. Mas nunca sejam seduzidos pelo fato de que o schemaless quer dizer que vocês têm a total liberdade de colocar os campos que vocês quiserem aonde vocês bem entenderem. Seria adorável se fosse assim, mas vocês já devem ter experiência suficiente na vida de programação para saber que nem sempre as coisas são assim tão simpáticas, bem na verdade quase nunca são. Bom, isso daqui você pode usar para criar as estruturas que você achar necessário,
pode criar quantos nós fios você queira. Isso aqui vai ser uma árvore única, então se você pensar numa árvore de alunos, se for controlar uma universidade do tamanho da UTFPR, não lembro quantos nós temos, deve ser uns 30 mil ou mais do que isso até, essa coleção pode ficar perigosamente grande. Disciplinas nós também devemos ter alguns milhares. E isso tudo vai estar colocado dentro dessa árvore. Manusear isso com essa árvore aqui, talvez não seja exatamente o principal que você vai fazer. E isso vai se refletir também em como o seu programa vai executar. Se você tiver milhões de registros aqui, principalmente no plano gratuito, você vai ter alguma dificuldade, mesmo que programática, para conseguir manusear tantos registros assim. E vocês vão ver nas próximas demonstrações de que manipular as informações com a API do Firebase lá no Android, no Java do Android ou no Kotlin é muito simples. Então você pode ficar tentado a usar a solução, mesmo para casos onde ela não se aplique de forma adequada. E a solução usando o Cloud Firebase, o Cloud Firestore, ela é muito semelhante, porque você cria uma collection de alunos e dentro da collection de alunos você vai ter os campos colocados da mesma forma como no SQL faz, você não tem um esquema colocado ali dentro. Mas, em algum momento você vai ter que controlar isso. Então, lembra lá da figura do martelo do prego? Se a única ferramenta é um martelo, todos os problemas que você vê pela frente parecem ser pregos. Isso daqui é um monte de pregos. Se você só tem esse martelo como ferramenta, quem sabe você queira usar além do que se deve para situações onde talvez não se aplique, situações onde talvez um conjunto de uma API bem desenvolvida com web services possa ser mais útil, onde um banco SQLite consiga resolver isso de forma mais apropriada dentro de uma aplicação. Claro, tem que pensar sempre na complexidade da aplicação, mas isso pode acontecer frequentemente. Como último detalhe aqui, bom, você pode expandir todos e minimizar todos aqui, né, caso você queira, mas a gente está claramente tratando aqui com um documento. Então você tem aqui um botão onde você pode tanto exportar um JSON quanto importar um outro JSON também. Percebo que tem aqui um Create New Database que está só disponível com o plano Blaze. Porque no plano Blaze você pode criar múltiplos bancos de dados que basicamente vão servir para particionar o teu banco de dados aqui dentro. E esse particionamento vai permitir que uma parte dos clientes, quando querem fazer uma certa operação, se conectem em um banco de dados, outra parte em outro. Vai fazer com que o teu documento geral seja menor. E é mais ou menos como um particionamento, um sharding que você faz em um banco de dados NoSQL ou até mesmo relacional. Isso pode ser útil para você permitir que mais clientes acessem a base e você tenha uma certa divisão de tarefas aqui. Mas você pode claramente exportar um JSON baseado nesse documento. Criar exportação, tá aqui, vou abrir direto com o editor de textos. Okay. E ele mostra aqui claramente um JSONzinho que tem tudo que nós vimos ali dentro da console, só que expresso como um JSON realmente. Da mesma forma, você tem um import para um documento JSON. Isso quer dizer que se você já tem alguns dados pré-cadastrados, então, por exemplo, uma aplicação que vai controlar os alunos, eu provavelmente posso já colocar todos os dados dos alunos que eu já tenho no meu sistema acadêmico dentro do aplicativo, não preciso ficar só esperando que seja cadastrado pelo próprio aplicativo móvel os alunos todos de uma universidade. Você pode descarregar já todas as disciplinas, por exemplo, fazer uma carga já específica disso. E isso pode ser feito. Então você pode carregar o JSON todo aqui dentro. Isso também está disponível nas APIs. E você pode tratar isso de uma forma um pouquinho mais simples para essas operações em massa. Bom, de forma geral, eu só queria mostrar como é simples trabalhar com os dados aqui dentro. Eu vou aproveitar aqui para matar tanto as disciplinas, deletar todos esses dados, quanto deletar também os alunos, porque a gente vai acabar usando isso daqui depois. Os próprios exemplos depois acabam sendo semelhantes. Vou tirar só um nó raiz aqui, que ele é mais fácil para a gente ver mais tarde. Tá bom? Obrigado, gente. A gente se vê nas próximas demonstrações.